Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemática Direta e hoje nós vamos aprender de forma rápida e simples sobre função polinomial do primeiro grau, a famosa função do primeiro grau. Então vamos lá, começando pela definição. Chamamos função polinomial do primeiro grau, ou função afim, uma função f dada de R em R, ou seja, o nosso domínio é dado no conjunto dos reais e o contradomínio também é dado no conjunto dos reais, definida por f de x igual a ax mais b, com a pertencente aos reais diferente de zero. Aqui tem um asterisco e isso significa que o zero não faz parte daquele conjunto, perfeito? Então aqui nós temos a nossa lei de formação, f de x igual a ax mais b. Ou a gente também poderia escrever isso como y igual a ax mais b, visto que f de x é igual a y. Fiquem muito atentos à lei de formação, porque a partir dela a gente vai conseguir resolver inúmeras questões. Tranquilo? Olha só dois exemplos aqui. f de x igual a 2x menos 6. Percebam que o coeficiente a é aquele que acompanha o x e o coeficiente b é aquele que está sozinho, que a gente chama de termo independente. Então veja bem, nesse caso o coeficiente a é igual a 2 e o coeficiente b igual a menos 6. Outro exemplo, f de x igual a menos x mais 3. Aqui nós temos o coeficiente a igual a menos 1, muita atenção a isso, tá bom? E o coeficiente b igual a 3. Poderíamos escrever também como y igual a menos x mais 3, assim como no primeiro exemplo poderíamos escrever y igual a 2x menos 6, estaria correto do mesmo jeito, perfeito? Coeficientes da função afim. Seja a função afim dada por y igual a ax mais b, com a pertencente aos reais diferente de zero. O coeficiente a, ou termo a, é denominado de taxa de variação ou coeficiente angular em caso de gráfico. Já o coeficiente b, ele é chamado de coeficiente linear. E a partir do nosso coeficiente linear, conseguimos determinar aonde o gráfico dessa função vai tocar, vai intersectar o eixo y, que é o nosso eixo das ordenadas. E isso vai acontecer quando o x for igual a zero, beleza? Detalhe importante, o gráfico de uma função afim é sempre uma reta. Então, quando o nosso x for igual a zero, vamos saber onde essa reta vai estar tocando no eixo y. Por quê? Veja bem, quando o nosso x é zero, nós vamos ter uma coordenada dada por zero e um ponto em y. E aquele ponto vai estar tocando somente no eixo das ordenadas, ou seja, no eixo y. E aqui a gente pode dizer que y vai ser igual a b, porque seja qual for o coeficiente a multiplicado por zero, vai dar zero. Então y vai ser igual a b. Então o nosso coeficiente linear vai ser sempre o ponto onde o gráfico vai estar tocando no eixo y. Legal? Olha só, o coeficiente angular, que é o nosso coeficiente a, ele vai estar relacionado à inclinação da nossa reta. E aí é bem fácil, bem simples. A gente vai ter uma função crescente ou uma função decrescente. Ela é crescente se o nosso coeficiente a for maior do que zero. E ela vai ser decrescente se o nosso coeficiente a for menor do que zero. Crescente, porque conforme você vai aumentando os valores de x, os valores de y também aumentam. E ela é decrescente, porque conforme você vai diminuindo, ou melhor dizendo, conforme você vai aumentando os valores em x, os valores em y vão diminuindo. Um detalhe importante, sempre vamos analisar o crescimento ou o decrescimento da nossa função olhando da esquerda para a direita. Então, olha só, aqui ela é uma função crescente. Olhando da esquerda para a direita, aqui nós temos uma função decrescente. E para saber se ela é crescente ou decrescente, é só olhar para o coeficiente a. Maior do que zero, crescente, menor do que zero, decrescente. Beleza? O nosso coeficiente a pode ser determinado através de uma fórmula dada por ΔY sobre ΔX. Ou seja, a variação de y sobre a variação de x. y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Peraí, professor, não deu para entender legal isso não. Olha só, quando você tem uma reta, aqui, considerando dois pontos, por exemplo,
você vai ter duas coordenadas, x e y. Então aqui a gente pode colocar x1 e y1. E aqui x2 e y2. Perfeito? Se você pegar essa coordenada aqui, ó, do ponto B e fizer y2 menos y1, que vai ser a coordenada do ponto A no caso, né? E fizer x2, começando pela mesma coordenada que você começou com o y, menos x1, e dividir um pelo outro, você vai determinar o seu coeficiente A. Tranquilo? Raiz da função afim. O que vem ser a raiz ou zero de uma função? Isso ocorre quando o f de x, ou seja, o y, é igual a zero. Quando a gente iguala a nossa função a zero, nós vamos determinar o valor de x que zera aquela função. E isso vai ser a raiz ou zero da função. Aquele valor de x com o qual você zerou a sua função. Você igualou aquela função a zero. Perfeito? Então, para determinar o zero ou a raiz de uma função, basta você pegar a sua função bonitinha e igualar a zero. Daí é só resolver uma equaçãozinha bem simples. De cara, a gente pode chegar nessa relação, que a nossa raiz, ou que o zero da função, vai ser dado por menos b sobre a. Por que isso? Porque se a gente pegar a nossa lei de formação de uma forma genérica, como está aqui, ó, ax mais b igual a zero, você vai passar esse b para o lado de lá, ele vai negativo, então vai ficar menos b. Esse a que está multiplicando o x passa para lá dividindo, então você vai ter x igual a menos b sobre a, que vai ser a sua raiz ou zero da função. Perfeito? Para encerrar, duas informações importantes. Função linear e função constante. O que vem ser uma função linear? Chamamos de função linear uma função dado com domínio nos reais e contradomínio nos reais também, só que ela é definida por f de x igual a ax, ou seja, não tem o coeficiente b, o que quer dizer que o b é igual a zero, perfeito? Se isso acontece, se o seu coeficiente b é igual a zero, então você tem uma função linear. Já a função constante é quando você tem uma função definida de R em R, porém você não tem o coeficiente A, ou seja, você não tem uma variação conforme você vai mudando os valores de x. Essa função é constante, ela é igual a B, portanto não tem nenhuma variação, ok? Então sua função f de x, se for igual a um valor dado, esse b vai ser um número real, perfeito? Se não aparece a sua variável x, é porque você tem uma função constante. E assim a gente encerra então o nosso resumo sobre função polinomial do primeiro grau. Espero que possa ajudar nos seus estudos. Até a próxima!